Olá, sejam bem-vindos ao nosso aulão de revisão do Enem. Como é que tá os coraçãozinhos aí? Tá um pouquinho apertado, né? Eu sei, mas esse aulão é para tranquilizar vocês, tá? Agora, antes de tudo, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já estão me seguindo lá nas redes sociais? Cadê vocês seguindo a prof? Estão todas aqui, ó. Em todas as minhas redes é prof. Débora Menezes, tá bom? E aí, vamos pro nosso aulão, sem muitas delongas, tem bastante coisa para falar hoje, mas o objetivo... Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. O objetivo desse aulão é encaminhar vocês para o que talvez ainda falte para gabaritar as competências. Eu não vou ensinar sobre todas as competências do zero, não. É aulão de revisão. Eu já estou partindo do pressuposto de que vocês sabem um pouco, pelo menos, sobre a redação do Enem, sobre as 5 competências avaliativas. O que a gente vai fazer é passar por cada uma delas para entender por que será que eu não consigo chegar à nota máxima dessas competências. Talvez você chegue em uma ou outra, mas não chegue em todas ainda. O que será que está acontecendo? Então, eu vou levantar alguns problemas comuns que os alunos cometem, né? E fica de olho para ver se vocês também não estão cometendo esses problemas, tá? E também vou dar um direcionamento do que fazer para gabaritar todas as competências do Enem. Vamos lá? E a gente vai começar pela competência 1. Deixa eu ir lá para a apresentação. E é resumão rápido do que você precisa fazer para gabaritar a competência 1 do Enem. A competência 1 avalia a parte da norma culta do seu texto. Então, você precisa tomar cuidado com estrutura sintática e todos os outros erros de gramática. Então, assim, eu falei de gramática para vocês entenderem, tá? Pode ser que alguns professores estejam vendo essa aula e falando, ai, não é só gramática, é escolha do registro. Não vou entrar nesses termos aqui, tô falando de uma forma bem simples para todo mundo entender, tá? Então, eu vou resumir aqui erros de estrutura sintática e todos os outros erros de gramática que vocês podem cometer no texto, tá? Por que o Enem ele é tão rígido em relação a isso? Nenhum outro vestibular é assim, mas o Enem é nesse nível de exigência, né? Até para conseguir alinhar a correção, né? Porque é uma correção em massa. Então, como que o Enem funciona? Se você tiver mais de 2 erros de gramática e mais de um erro de estrutura sintática, você já não gabarita a competência 1. Pode ser que você não tenha nenhum erro de estrutura sintática, mas você tenha, sei lá, um erro de acentuação, um erro de vírgula e um erro de ortografia. Passou de 2 erros de gramática, você já não gabarita mais a competência 1, né? Por isso que só pode ter um erro de estrutura sintática e, no máximo, 2 erros gramaticais. Passou disso, você perde 40 pontos, fica lá na casa dos 160 pontos, desde que não tenha outros problemas que baixe ainda mais a sua nota, tá? E é preciso ter uma estrutura sintática excelente. Então, pode acontecer de, na minha redação do Enem, eu não ter erro nenhum e mesmo assim eu não gabaritar essa competência? Pode. Por quê? Se eu não tiver uma estrutura sintática excelente, eu não chego à nota máxima nessa competência. Vamos ver mais ou menos como é que funciona isso, ó. E aí, vamos entender, por que será que eu não saio dos 120, 160 pontos na C1? Porque provavelmente você tem mais de 2 desvios de gramática ou mais de um erro de estrutura sintática, além também de não ter uma estrutura sintática excelente, né? Então, há 3 fatores que podem estar impedindo você de gabaritar essa competência. Vamos passar por eles com bastante calma, tá? Primeiro, oração intercalada mais subordinação versus período truncado mais justaposição. De um lado, eu tenho o ideal, oração intercalada e subordinação. É o que enriquece a sua estrutura sintática, o que vai ajudar você a gabaritar a competência 1. E do outro lado, período truncado e justaposição. É o que vai dificultar a sua nota máxima na C1, tá? E aí, entenda, a oração intercalada e a subordinação vão ajudar a chegar nos 200 pontos e o período truncado e a justaposição vão impedir, e vocês precisam entender muito bem o que é cada coisa. O que é uma oração intercalada, o que é uma subordinação, o que é um período truncado, o que é uma justaposição, o que eu posso e não posso fazer, né? Então, vamos lá. O truncamento, gente, é quando vocês colocam um ponto final onde deveria ter uma vírgula. Isso é um problema de estrutura sintática, porque vai mexer em toda a estrutura ali do período, né? Então, olha esse exemplo. A realização de campanhas patrocinadas pelo Ministério da Saúde, clínicas psíquicas, vão ajudar e fornecer a ajuda necessária para esses indivíduos, pois precisam de ouvintes e pessoas para encorajá-las a serem melhor. Essa estrutura está bem ruim. E outra, a gente tem aqui um período explicativo, que é o pois precisam, então ele vai justificar. Só que a oração que está sendo justificada está antes do ponto final, e isso não pode acontecer. Eu preciso manter a oração principal e a oração subordinada no caso é explicativa, juntas. Se eu ponho um ponto final, eu interrompo a minha estrutura, e eu crio um truncamento de períodos. Isso aqui já conta como um erro de estrutura sintática no Enem, e já pode prejudicar
a sua nota. Se você fizer, por exemplo, 2 vezes isso aqui no texto, já não recebe nota máxima na competência 1, mesmo que você não tenha nenhum outro problema de competência 1, percebe? Então, vocês têm que ficar bem atentos a isso. Também, do outro lado, envolvendo estrutura sintática, a gente tem o problema da justaposição. O que é a justaposição? É quando você coloca muitas vírgulas e abandona os pontos finais do seu parágrafo, né? Você põe muitas informações justapostas, uma em cima da outra, quando, na verdade, deveria haver um ponto final ali. Então, olha esse exemplo. O preconceito e o bullying são uma das causas quando uma pessoa sofre bullying ou é vítima de preconceito, se sente excluída, menosprezada e criam fobias sociais devido ao isolamento, o que pode se transformar em depressão quando não tratada. Em alguns casos, a vítima fere o próprio corpo ou tenta suicídio. Tá tudo misturado. Cadê o ponto final? No momento que eu termino uma afirmação e começo outra, eu não sei. Tudo misturado. Nesse caso aqui, a gente tem justaposição de ideias. Por isso, isso é um problema de estrutura sintática, porque fica difícil de entender o período, né? Então, vocês precisam tomar cuidado, tá? Com essas orações justapostas ou com esses truncamentos de período. Isso aqui atrapalha bastante a nota de competência 1 de vocês, tá? E aí, a gente tem o outro lado, que é o que beneficia a competência 1, que são as orações intercaladas e as orações subordinadas. Então, as inversões sintáticas, elas ajudam bastante. Então, olha lá. Orações intercaladas. Os documentários, filmes que, como sugere o nome, documentam períodos, acontecimentos históricos e contextos geopolíticos, são de extrema importância para a construção de opiniões e de conhecimento por parte dos brasileiros. Vocês viram como esse período está muito mais elaborado? E aqui, no meio dele, tem uma oração intercalada, que é quando eu coloco uma observação entre vírgulas, eu interrompo a oração principal, faço uma observação e depois eu retomo o raciocínio. Isso é considerado uma riqueza de estrutura sintática. Então, você tente fazer, ao longo dos seus parágrafos, algumas orações intercaladas, tá? E a gente vai ter as orações subordinadas. Olha lá, entretanto, ao se analisar a concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. O que a gente fez aqui? A gente fez uma inversão, né? A oração principal é essa daqui. É indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. E depois vem a outra parte da oração, que é a subordinada. Só que aqui a gente inverte sintaticamente. Então, primeiro a gente coloca a subordinada e depois a oração principal. Isso também é visto como uma riqueza na estrutura sintática. Então, guardem esses exemplos para vocês tentarem praticar e conseguir gabaritar a competência 1, porque é isso aqui que torna a sua estrutura sintática excelente. E aí, a gente também precisa cuidar da competência 1 do vocabulário estratégico versus vocabulário limitado. O que é isso? Porque muitas vezes vocês usam algumas palavras que não enriquecem o texto, que não esclarecem o que vocês querem dizer, ou ficam usando aquele vocabulário genérico. Fórmulas prontas tem muito disso, né? Sabe que aqui a gente é contra a fórmula pronta, já vou deixar isso bem claro, tá? E aí a gente não vê esse vocabulário que se aproxima do tema, que dialoga com o tema. A gente vê vocabulários, como eu falei, genéricos, que não ajudam na abordagem temática, na manutenção temática, na coesão. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso vocabulário, tá? Nesse caso, a gente tem, ó, primeiro ponto lá, vocabulário estratégico. Evidencia que o aluno pensou em cada palavra do texto, além de dar mais credibilidade ao que ele pretende dizer. Já o vocabulário limitado evidencia que não houve um significativo planejamento prévio e que há uma reprodução de discurso pronto ou uma falta de domínio vocabular por parte do aluno. Tem que ter uma variação de vocabulário também. Apesar que repetição de palavras não é avaliada na competência 1, tá bom? Ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra. Isso é avaliado na competência 4, porque vai impactar a coesão textual. Pense em palavras que tragam forte relação com o tema. Tente trazer pelo menos um termo de dentro do universo vocabular da frase temática em cada parágrafo. Isso vai ajudar na manutenção temática também, tá? E trazer um vocabulário que se aproxime do universo da frase temática. Vamos ver um exemplo? Olha esse parágrafo aqui. Todas essas palavras que estão grifadas de azul, elas são marcadas por um vocabulário estratégico. O tema é o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Em uma primeira análise, olha lá, sobre a ótica social, faz necessário refletir acerca da banalização, sofrimento psíquico. Opa, eu tô falando de estigma e de doenças mentais. Então, eu trazer o termo sofrimento psíquico ajuda no diálogo com o tema. Assim como dor emocional, que tá ali embaixo, doente, apoio, tratamento, paciente, humilhação sofrida, pensando ali em estigma, comportamento também relacionado a estigma, preconceituosos relacionado a estigma, isso em um parágrafo só, hein? Suporte coletivo, estado mental, atitudes egoístas, todas essas palavras se relacionam
com o assunto, um dos dois assuntos da frase temática. Veja como a gente vê uma escolha estratégica de vocabulário, né? Então, isso mostra o como você domina a língua portuguesa, em que você consegue trabalhar com diferentes palavras relacionadas ao universo da frase temática. Isso aqui, num parágrafo de fórmula pronta, jamais entregaria isso daqui. Na verdade, não entrega nada, praticamente, de vocabulário relacionado ao tema, porque é uma fórmula pronta, né? Isso empobrece o texto. Olha lá o exemplo 2. Nesse tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, a gente tem a palavra democratização e a palavra cinema. E acesso, né? Quais palavras do parágrafo se relacionam com essas palavras do tema? Construção e manutenção de cinemas, falta de acessibilidade ligado ao acesso, áreas rurais ou suburbanas, meio de diversão, assistir à primeira obra cinematográfica transmitida na cidade, precariedade estrutural do cinema, mínima nenhuma interação, pensando ali na questão do acesso, da democratização, formas de lazer, poucos investimentos. Você vê que tem várias palavras que vão dialogar com algumas das palavras do tema. Isso é escolha de vocabulário, escolha estratégica de vocabulário. Vocês precisam começar a trazer isso para o texto, tá? Aqui eu estou ensinando a como enriquecer o vocabulário de vocês. Bom, e aí a gente tem um outro oposto, né? Que é o outro lado da situação. Olha lá como a gente vê o vocabulário não sendo empregado, não sendo utilizado de forma estratégica. Ó, qualquer tema ambiental que aparecer, a gente pode relacionar com esse parágrafo aqui. Ó. Segundo Sartre, filósofo francês, o ser humano é livre e responsável. Cabe a ele escolher seu modo de agir. Logo, com o avanço do sistema capitalista, recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável. No século XXI, a preocupação com, e aí você encaixa o tema, a mostra de opinião, reflete essa realidade. Eu peguei isso aqui da internet, tá? Isso aqui tá bem ruim. Eu peguei de gente que vende fórmula pronta para mostrar para vocês que a única palavra que se relaciona com o tema aqui é sustentável e vai aparecer de novo quando voltar com o tema. Mas é um parágrafo que praticamente não tem relação com o tema, não tem um vocabulário estratégico. Olha a diferença de um parágrafo bem elaborado para esta porcaria aqui. Bom, dito isso, a gente vai para o terceiro ponto. Lembra que são 3 pontos que eu falei lá no começo? Não sei se eu li para vocês que são os 3 pontos, mas são 3 pontos. Ó, há 3 fatores que podem estar impedindo você de gabaritar essa competência. O problema da estrutura sintática, o problema do vocabulário e o terceiro ponto, ausência de revisão de regras básicas, mais tempo de revisão. Isso aqui muitos de vocês ignoram. Tem vários alunos que, quando eu vou ver, na verdade, não sabiam aquelas regras que eles erraram na redação, só que eles não prestaram atenção na hora de revisar o texto, porque não souberam como revisar o texto. E como que eu reviso o meu texto para eu evitar o máximo possível de perder problemas que eu saberia resolver se eu tivesse prestado atenção? Primeiro ponto, tempo de revisão. Não revise o seu texto assim que você terminar de escrevê-lo. Isso é bem importante. Não tem como. O seu cérebro acabou de criar aquilo ali, ele não vai ver problema naquele texto. Ele vai achar aquilo ali a coisa mais linda do mundo porque ele acabou de criar. Concordo? Então, assim, se você ler 10 vezes depois que você acabou de escrever o rascunho, você não vai achar problema, você vai achar um ou outro. Agora, se você escreve, deixa teu texto quietinho lá descansando um pouquinho. E depois, sei lá, de 1 hora, 2 horas, isso pensando em tempo de prova. Porque se for em casa, tu vai revisar no outro dia, tá? Deixa aquele texto descansar. Você precisa que o seu cérebro esqueça o máximo possível aquele texto. No vestibular, se você começa pela redação, e tem que começar pela redação, e aí depois você para no rascunho, vai fazer sua prova, e do meio para o final da prova você volta para a redação, você já vai ter esquecido, que você já vai ter lido tanta coisa, que você vai ter esquecido aquela estrutura que você criou. Você tem muito, mas muito mais chances de conseguir gabaritar a competência 1, porque você vai identificar muito mais problemas de gramática, você vai conseguir consertar mais coisas. E não só de gramática, tá? Você vai revisar o texto inteiro. E você vai ver muitas outras coisas que se você tivesse revisado antes, você não teria visto. E essa é a sacada que vocês têm que ter, né? Então, não revise o texto assim que você acabar de escrever. Deixe um bom tempo, tá? Ele descansando lá. E aí, você também precisa fazer uma revisão direcionada. O que é a revisão direcionada? É aquela revisão em que você, primeiro, se você treinou redação o ano inteiro, você vai saber exatamente o que revisar, porque você sabe quais são as suas dores em cada competência. Olha, no ano inteiro, cara, eu tive muito problema de crase, então eu sei que eu tenho que revisar crase isoladamente, eu tenho que fazer uma revisão só de crase no meu texto. Eu não vou ficar lendo e caçando problema aleatoriamente, porque meu cérebro não sabe nem o que ele está procurando. Agora, se eu faço uma revisão direcionada para o problema gramatical, que eu tenho dificuldade, eu já sei disso porque eu fiz redações e vi esse problema, eu vou conseguir focar a minha revisão.
E aí olhar para aqueles problemas específicos e conseguir ter mais atenção para identificá-los, tá? Então, olhar também para questões básicas que muitas vezes vocês ignoram e é um errinho bobo, sabe? Tipo, colocação pronominal, ortografia, concordância e uso de crase devem ter atenção especial na hora da revisão, porque é o que vocês mais erram. Concordância de gênero, concordância de número. Vocês precisam ficar de olho nisso, tá? Então, cuidem da revisão, porque uma revisão estratégica garante uma nota excelente, tudo bem? E aí a gente vai para a competência 2. E hoje nessa aula, a gente vai falar sobre competência 1 e competência 2. Na próxima aula, então, vão ser 2 aulões de revisão, aulão 1 e aulão 2. No aulão 2, eu vou revisar competência 3, tem bastante coisa para falar de competência 3, competência 4 e 5. Tá? Então vamos lá para a competência 2. O que precisa ter na competência 2? Né? O que eu faço para gabaritar? Eu preciso apresentar o tema por completo no meu texto e, de preferência, para não ter erro, para o avaliador enxergar claramente que você abordou o tema por completo e aí não zera a redação, você apresenta o tema por completo na sua introdução. Já guarda essa dica aí, tá? E fazer um texto dissertativo argumentativo, isso é bem importante. Se fizer uma receita de miojo, se você fizer o hino do seu time, se você contar uma história, qualquer outra coisa do tipo, você não está fazendo um texto dissertativo argumentativo e aí você zera a redação. Então você tem que fazer um texto dentro das características do texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, análise, argumentos, tá bom? E terceiro ponto, trazer pelo menos um repertório sociocultural pertinente ao tema, validado por uma área do conhecimento e produtivo com a discussão do parágrafo. Veja, não basta eu trazer... Primeiro, o que é um repertório sociocultural? Só para quem está caindo de gaiata aqui no assunto do Enem, né? É alguma referência do seu conhecimento de mundo que não está na coletânea, não pode estar na coletânea. Isso quer dizer que eu não posso citar a coletânea na minha redação, usar alguma referência, um dado? Você pode e não tem problema nenhum, tá? Só que você tem que entender que não vai entrar para avaliação da competência 2. Pode ser que os dados que você pegou da coletânea vão ajudar no desenvolvimento, né, nos seus parágrafos de desenvolvimento, na argumentação do seu texto, isso entra para a nota de C3. Mas para a competência 2 precisa ser alguma coisa de fora da coletânea, tudo bem? E isso é chamado de repertório sociocultural. Que é essa área do conhecimento? Ele precisa estar relacionado com alguma das áreas dos conhecimentos, ou seja, história, geografia, arte, precisa estar relacionado a alguma coisa dessas, tá? Matemática, enfim, literatura. E aí você vai citar um repertório, que pode ser, gente, um filme, uma série, um livro, um filósofo, alguma notícia, desde que você cite a fonte do jornal. Precisa ter fonte, tá? De dados, de notícias, essas coisas, tudo bem? Precisa estar validado por uma área do conhecimento e precisa ser relacionado ao tema. Então, eu preciso trazer um repertório que seja validado por uma área do conhecimento, esteja diretamente relacionado ao tema. Então, cuidado com o repertório coringa. Pode usar repertório coringa? Pode usar repertório de bolso? Todo mundo tá falando que não pode? Pode, só que você não vai mais usar do jeito que todo Zé Povinho usava até o momento. No Enem 2025, a correção vai estar mais rígida com o uso de repertório coringa, porque antes as pessoas usavam de forma extremamente mecanizada, superficial e não relacionada ao tema. Agora você precisa relacionar e de forma muito bem relacionada esse repertório com o tema, tá? Então não dá para fazer o que todo mundo tá fazendo. Tem que fazer um negócio diferenciado, tudo bem? E aí, você vai citar um repertório sociocultural pertinente ao tema, validado por uma área do conhecimento e com uso produtivo. Já vou mostrar o que é esse uso produtivo, tá bom? Mas vamos lá. Por que o meu repertório não é considerado produtivo? Então, vamos supor que eu fiz um texto dissertativo argumentativo. Vamos supor que eu apresentei o tema por completo na minha redação, mas eu não gabaritei a competência 2. É porque você não trouxe pelo menos um repertório, tá? Você vai trazer mais de um na sua redação do Enem. Não vai trazer um só, que é muito arriscado. Apesar de na grade exigir apenas um, não é estratégico, principalmente para C3, quando a gente for falar da C3, eu reforço esse ponto. Mas não é estratégico para competência 2. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer pelo menos 2 repertórios socioculturais no seu texto, ou seja, repertórios de fora da coletânea, tá? E aí, se você não está gabaritando a competência 2, é porque você não está apresentando e relacionando o repertório como deveria, como o Enem avalia, como produtividade, como produtivo. Então, nesse caso, por que seu repertório não está produtivo? Mas, Débora, ele está relacionado ao tema, ele está dentro de uma área do conhecimento. Por exemplo, se tem um filme, e um filme que fala sobre o tema, mas isso ainda pode deixar seu texto nos 160 pontos em vez dos 200 pontos da competência 2. Porque o avaliador, ele vai procurar por uma relação de produção entre a apresentação do seu repertório e o período posterior à apresentação do repertório.
Então, assim, eu apresento meu repertório dentro de um período, no máximo 2, no máximo, tá? Normalmente é em um período, em que eu contextualizo. Eu apresento, sei lá, a história do filme, o que eu quero recortar ali do filme que vai dialogar com o tema, eu falo sobre um caso específico, eu trago uma teoria de um filósofo, enfim, eu apresento o repertório. Contextualização. Depois, eu torno esse repertório produtivo. E aí que entra a nota máxima da competência 2. Porque existem relações de produtividade que eu preciso construir para que esse repertório seja considerado produtivo no Enem. Então vamos entender isso daí, ó. Por que meu repertório não é considerado produtivo? Porque colocar apenas um conectivo entre repertório e argumentação, fora da ficção, por exemplo, que muitos alunos usam, né? Eles citam o filme e depois, fora da ficção, não garante uma relação lógica e clara entre esses dois pontos. Só isso não garante. Utilize estratégias a seguir. Quais? Apresente pontos importantes do tema no momento em que está contextualizando o repertório. Então, sei lá, gente, se eu vou citar Banalização do Mal, da Hannah Arendt, que é um repertório coringa, que eu, no momento em que eu estiver explicando a teoria da banalização do mal, eu já traga alguma palavra do universo temático da frase temática, tá? Do universo do assunto da frase temática. Tudo bem? Isso é bem importante, porque aí eu já vou correlacionar, desde o momento em que eu apresento o repertório, eu já vou representando, olha, como eu estou trazendo ele e a relação com o tema, tá tudo ligado aqui, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, retome o ponto principal do repertório quando estiver fazendo a relação repertório-argumentação. Então, você volta a falar desse repertório. Terminei de apresentar. Aí você vai começar lá com o seu fora da ficção, que vocês adoram colocar. Você coloca lá, fora da ficção é notório como o vivido pelo personagem tal, aquele personagem que você apresentou lá no período de contextualização do repertório, sabe? O vivido pelo personagem tal se assemelha ao que acontece com a população X, a população que sofre com o problema do tema. Percebe? Você voltou a falar do repertório. Você pegou o ponto principal dele e trouxe de volta para cá. Faz uma referência a ele no período posterior e mostra qual é a relação de sentido. Esse terceiro ponto é o principal. Você precisa, obrigatoriamente, criar uma das 3 relações de sentido entre o período de apresentação do repertório e o período posterior de apresentação do repertório. Que é o quê? Uma relação de comparação, ou seja, o que acontece no repertório acontece na sociedade contemporânea, ou uma relação de contraposição. O que acontece no repertório é diferente do que acontece na sociedade contemporânea, ou então de exemplificação, que vai acabar caindo numa comparação também, tá? Mas você fala que acontece alguma coisa na sociedade e você exemplifica por meio de um repertório, normalmente repertórios de mais concretos mesmo, tipo o que aconteceu com uma influencer tal, entendeu? Mas o mais comum é comparação e contraposição, tá? Mas precisa ter. E para isso você tem que trazer conectivos. Conectivos que utilizem... Aqui é uma má explicação, tá? Um mau uso do repertório. Mas conectivos que tragam essa função ou de comparação, ou de contraponto, ou de exemplificação. Porque é o conectivo que vai indicar a intenção de marcar uma relação de sentido. Então é por isso que a gente fala de forma semelhante ou diferente do que acontece. Entendeu? Para criar essa relação de sentido. Aí olha lá. Exemplo de repertório sem estratégia. Má gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Não façam isso daqui. Olha lá. Na animação Wall-E, dos estúdios Pixar, é retratado um futuro distópico em que, após tomar o planeta Terra inabitável, pelo acúmulo de poluição, os seres humanos precisam habitar uma nave enquanto esperam que robôs limpem todo o lixo. Percebam, o que eu tenho aqui de contextualização do repertório? Olha para o tema, má gestão de resíduos sólidos no Brasil. O que eu uso? Eu uso um filme, então o filme já é validado por uma área do conhecimento, eu trago o nome do filme, isso é bem importante, e aí é retratado um futuro distópico, em que após tornar o planeta Terra inabitável, pelo acúmulo de poluição, os seres humanos precisam habitar uma nave enquanto esperam que robôs limpem todo o lixo. Gente, isso aqui é algo todo... Primeiro, cuidado com ao citar animação. Você pode citar, mas a animação foge muito da realidade. Então, no momento da apresentação, você vai ter que escolher o aspecto da animação que mais se aproxima do que é real, para você conseguir construir uma relação lógica, coerente, de raciocínio, tá? Então, aqui, eu pegar o trecho do filme que fala sobre as pessoas irem habitar uma nave, isso aqui foge totalmente da nossa realidade. Como que eu vou dizer que o que acontece lá é semelhante ao que acontece aqui? Aí, olha lá. Fora da ficção, olha o conectivo, é fato que com o estímulo do consumismo, a população brasileira passou a produzir mais lixo. Qual é a relação de produtividade aqui? Eu falei
que o planeta Terra ficou inabitável por conta da poluição e que os seres humanos foram morar numa nave enquanto os robôs limpavam a Terra. Aí depois eu falo, fora da ficção, é fato que com o estímulo do consumismo a população passou a produzir mais lixo. Não tem produtividade aqui. É comparação? É contraposição? É exemplificação? Eu não consigo identificar. Então não tem produtividade. Não é válido, percebem? E isso daqui tira os seus 200 pontos. Ah, Débora, mas e se um tiver assim e o outro repertório que está no meu texto estiver certo? Você garante os 200 pontos na C2. Por quê? Só precisa de um repertório produtivo, tá? Mas o ideal é que todos estejam, porque aquele repertório que não está produtivo, ele vai impactar sua nota de competência 3 quando chegar na C3 e a gente conversa sobre isso, tá? Então todos precisam estar, seja para C2, seja para C3. Beleza? E aí agora um exemplo de uso estratégico de repertório sociocultural. Então olha lá, mesmo tema, usando o mesmo repertório para mostrar a diferença. Então olha, no filme norte-americano WALL-E, acompanhamos a história de alguns robôs que são enviados à Terra com a missão de limpar o planeta, que se encontra inabitável por conta da quantidade de lixo acumulado. Fora das telas, a realidade não se difere tanto da ficção, visto que a má gestão de resíduos sólidos é um problema com potencial de causar impactos irreparáveis ao meio ambiente. Então, veja, impactos irreparáveis ao meio ambiente, eu posso ligar aqui com a ideia de tornar a Terra inabitável. E outra, nesse sentido, compreende-se que não só o consumo exagerado da população, como também a falha educacional aprofundam esse panorama. Eu não falei sobre as pessoas irem para o espaço, porque não interessa isso daí para má gestão de resíduos sólidos. Percebem que é um recorte que não vale a pena eu citar? Agora, o que eu peguei de contextualização do tema que vale aqui para a apresentação do repertório? Tema e repertório junto, né? Eu falei, olha lá, os robôs são enviados à Terra com a missão de limpar o planeta, que se encontra inabitável. Olha, isso aqui é importante, por conta da quantidade de lixo acumulado, né? E aí fala que essa realidade não se difere tanto da ficção, porque existe uma má gestão de resíduos sólidos. Lixo acumulado, resíduos sólidos. A gente tem um diálogo aqui, né? E tem uma relação de semelhança. Olha, não se diferencia tanto assim, porque a gente tem essa questão dos resíduos sólidos que se relaciona com a quantidade de lixo acumulado, tá vendo? É um problema, impactos reparáveis ao meio ambiente e relaciona com essa questão da terra inabitável. Então a gente tem uma maior produtividade do repertório. Aqui eu consigo entender a relação. No outro não tem relação. Aqui a gente tem um repertório produtivo. Tá bom? E aí, na aula que vem, a gente vai começar deste ponto aqui. A gente vai falar sobre a competência 3. Já fica com spoiler aí da aula, no que a gente vai discutir, o que é necessário para gabaritar a competência 3. A gente se vê lá.